Axé. Vamos falar agora sobre giras de Umbanda. E o que significa giras de Umbanda? Gira é um momento onde o ritual, a liturgia da nossa religião acontece no templo, no espaço sagrado. Cada casa é livre para se colocar o dia que quiser, né, para realização dessa gira, que é uma organização de falanges espirituais de determinadas linhas, orixás, que vêm e se manifestam incorporados nos seus médiuns, né, com uma sequência de rituais, liturgias, auxílio dos cambones, com começo, meio e fim, né, e o atendimento à assistência, atendimento ao público, aos assistentes e à própria corrente. E isso é a nossa gira que se desenvolve no terreiro de Umbanda, né? Essa é uma palavra que vem da África, uma palavra africana. Até coloquei aqui no material de leitura complementar toda a definição, né, e a origem da palavra também. Mas para nós o que interessa é o conceito na Umbanda, tá certo? Então a gira ela pode ser festiva, né, ou seja, por exemplo, datas de orixás, datas festivas, né, dos orixás, e, por exemplo, uma data de Oxóssi, 20 de janeiro, por exemplo, a gente comemora e faz uma festa, faz uma gira festiva em louvor, em homenagem a esse orixá. E assim acontece com todos os outros. Ou determinada linha de trabalho, também há as datas festivas que podemos fazer festas e louvores a esses guias espirituais que nos assistem, né? Existem as giras de trabalho. As giras de trabalho que são geralmente as giras de atendimento ao público, né? Onde uma linha de Umbanda, uma linha de falange de espíritos determinada, que a gente vai falar também no curso aqui de todas as linhas, um pouco mais para frente, se manifesta no terreiro, incorporados em seus médiuns, e aí ocorrem os passes, ocorrem as consultas dentro do ambiente sagrado, tá certo? E também essa gira, ela tem toda uma ritualística de começo, né, onde é feita a abertura dos trabalhos, a defumação do terreiro, dos assistentes e da corrente, onde é feita o canto dos pontos pela curimba, pelos ogãs, né, onde se abre o trabalho. Pode-se cantar o hino da Umbanda, pode-se cantar o hino dos orixás, pode-se cantar um hino em louvor ao Olorum, a Oxalá, a toalha, a pemba, pode-se cantar pontos dos guias que vão trabalhar naquele dia, né, pontos de louvor também a forças da esquerda, para que se abra essa estrutura, para que se abra essa liturgia, né? E posteriormente incorpore-se as entidades de trabalho daquele dia, daquela gira, e ocorre através de uma organização, né, com os cambones auxiliando toda a assistência, todo o público, para que se tome os passos, as consultas com os guias espirituais. E no final, novamente se canta pontos de fechamento do trabalho, de encerramento, né, de fechamento do coro, para que então a gira termine, né? E assim que é a nossa gira de Umbanda, é o significado do nosso contexto de Umbanda, né? Porque muita gente também pergunta, mas que é gira? Porque tem que ficar girando, é isso, é aquilo? Tem um fator, né, mais do candomblé, onde se tem um tronco no meio do terreiro, um assentamento de firmeza, onde as energias dos orixás se manifestam, é diferente da Umbanda, né? Vamos deixar isso bem claro. Se manifestam, eles giram em torno desse assentamento, né? Também, por isso provém também desse nome africano, de origem africana, essa palavra gira, e eles rodam, circulam axé pelo terreiro com a força daquele determinado orixá. Isso também ocorre na Umbanda em dias específicos ou quando é manifestada a força dos orixás no terreiro de Umbanda, porém nossa relação é totalmente diferente do candomblé. Nossa relação é muito simples, muito objetiva, é uma relação muito aberta e clara, sem muitos mitos, dogmas e etc. Né? Então, nossa gira tem esse formato, esse significado, e é num contexto geral, de começo, meio
e fim dos trabalhos espirituais dentro do terreiro, dentro do ambiente sagrado. Na Umbanda, a gente tem todo um procedimento a ser realizado durante as giras, né, durante os trabalhos de Umbanda. Geralmente ele tem começo, meio, fim, assim como qualquer outra religião, né, do qual a gente começa sempre pela recepção dos assistentes, ou seja, daquelas pessoas que estão vindo em busca de auxílio no terreiro, né? Geralmente os terreiros se organizam de forma material para organizar a recepção dessas pessoas. Alguns terreiros um pouco maiores, outros terreiros um pouco menores, mas todos eles têm o seu formato individual de estar fazendo essa recepção das pessoas que chegam até o terreiro. Geralmente é feita uma entrega de fichas, né, de cores diferentes, para identificar essas pessoas através da numeração, ordem de chegada, se é a primeira vez que está vindo no terreiro, entre outras possibilidades que dá para ser feito. Assim que a recepção chega, também temos a chegada dos médiuns. Geralmente acontece pelo mesmo portão. Algumas casas têm um portão separado só para os médiuns entrarem no terreiro, né? Os médiuns também se preparam durante o dia, através de preceitos, e também tem o seu formato de entrar no terreiro saudando a porta, a tronqueira, fazendo sua meditação, se preparando para o trabalho que ali vai ocorrer. Isso a gente vai estar mostrando também alguns vídeos de forma prática, de forma direta, né? Durante o curso, então fiquem tranquilos, né? A gente sempre vai ter uma aula teórica e algumas práticas para mostrar como que funciona isso na prática, que é justamente esse o intuito do curso, para que você não fique perdido no seu terreiro, para que você não saiba o que você está fazendo sem estar copiando o seu vizinho e estar totalmente perdido. O intuito do curso é mais esse, tá certo? Então vamos lá, a gente começa, né, tem o início dos trabalhos onde a curimba, casas que tem curimba, logicamente, casas que não tem curimba, tem o seu procedimento de orações, de preleção, de palavras, de boas-vindas, enfim. Casas que tem a curimba, logicamente, que vão ser cantados os pontos de iniciação do trabalho, entre eles, ponto de defumação, ponto de saudação assistência, ponto de defumação do altar, do terreiro, da assistência, separadamente, ou um ponto só para defumar o terreiro todo. O hino da Umbanda pode ser cantado no início, pronto para Olorum, para Oxalá, hino dos orixás, enfim. Ponto para saudar a pemba, a toalha, ponto para início do trabalho dentro da linha de trabalho que fosse se manifestar naquele dia. Por exemplo, se for um trabalho, uma gira que vai ser uma gira de caboclos, canta-se o ponto dos caboclos, canta-se o ponto do líder, né, do sacerdote do terreiro, para que então ali se manifeste primeiramente o sacerdote do terreiro, depois logo mais todos os médiuns que fazem a incorporação, que já são consulentes ou passistas, né? Então tudo é cheio de pontos dentro da Umbanda, cheio também de detalhes onde deve ser seguida uma ordem, né? A gente tem hierarquia material, hierarquia espiritual, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente em aulas posteriores dessas hierarquias, né? Isso deve ser respeitado. E temos também justamente a liturgia e a ritualística dentro dos padrões da religião de Umbanda, apesar de cada terreiro ter a sua liberdade de expressar o seu sagrado. Cada casa tem a sua liberdade, tem a sua vertente, praticando bem, logicamente, que é sempre Umbanda. Então temos várias Umbandas dentro da própria Umbanda, né, através das vertentes e dos segmentos. Porém, Umbanda a gente sabe que é uma só, e só difere nessa liberdade que os terreiros têm de exercer o seu sagrado da sua forma. Tá certo? Aqui no curso, logicamente, a gente não tem intenção alguma em modificar o seu ritual, modificar a sua liturgia, de forma alguma, pelo contrário, a gente tem só a somar, dando boas dicas dentro dos padrões da Umbanda. Tá certo? Então, no início dos trabalhos, funciona dessa forma, com os pontos, né, cantados para as casas que tem curimba, as orações e palavras de boas-vindas, as casas que não têm a curimba, né, temos casos de Umbanda que são um pouco mais kardecistas, nessa vertente, que não utilizam a curimba, não é? Então, mas geralmente, num padrão mais geral, né, se tem a curimba e os pontos são cantados
para abertura do trabalho, defumação, hino da Umbanda, orixás, Oxalá, Ororum, Exu, e assim a esquerda da Umbanda inteira, consequentemente, e se inicia os trabalhos dentro da linha ou do orixá que fosse manifestar naquele dia de trabalho. Os trabalhos decorrem, né, de uma forma muito particular em cada terreiro, geralmente, num aspecto geral, são chamados crianças e idosos, depois o público em geral, por ordem de chegada e de distribuição de fichas, né, onde essas pessoas vão sendo direcionadas pelos cambones até as entidades para tomar seus passos, suas consultas. No meio do trabalho também, aos pontos cantados para casas que têm a corimba, né, ou orações e preces para casas que não têm a corimba, né, para manter o equilíbrio do terreiro, para manter a energia estável e equilibrada. E, logicamente, depois se encerra os trabalhos com os pontos cantados para a subida das entidades, os pontos de finalização, né, de encerramento e fechamento do coro para as casas que têm corimba, ou as preces e orações de fechamento e encerramento para as casas que não têm corimba, e o trabalho se encerra. Então, a liturgia de Umbanda é basicamente nesse sentido, começo, meio e fim, onde se usa elementos ritualísticos, elementos dentro do padrão de Umbanda, né, que a gente vai estar falando um pouquinho desses elementos também um pouco mais à frente nas aulas. Mas, por exemplo, o preto velho usa seu cachimbo, os médios usam suas guias, no altar tem todos os elementos e imagens dentro dos padrões da Umbanda, né, imagens de orixás ou imagens de santos. Os altares são geralmente em formas triangulares ou também apenas uma mesa. A Umbanda deve ser simples, a gente tem que lembrar isso, né? A Umbanda é uma religião simples e deve ser simples, sempre. Né? A gente não tem dogmas, nem mitos e muito menos mistérios escondidos por trás de algo, né? Então, os cultos, as giras são sempre abertas ao público e e tudo tem explicação dentro da Umbanda, né? As pessoas muitas vezes ficam em conflito interno, muitas vezes com dúvidas, mas dentro da Umbanda não se deve ter dúvidas, né? Justamente para isso a gente tem esses esclarecimentos, para deixar tudo muito bem claro, que na Umbanda tudo é muito aberto, tudo é muito livre e muito simples, e deve ser, para que as coisas aconteçam de forma natural, dentro de um ambiente sagrado, onde a gente está lá para se tornar pessoas melhores e para ajudar outras pessoas que vêm em busca desse mesmo objetivo. Então, meus irmãos e irmãs, sigam a liturgia e a ritualística de sua casa conforme ela é. Né? Logicamente que todo mundo que faz parte do contexto dessa casa, desse terreiro, tem participação, né? Logicamente. Melhoras são sempre bem-vindas, sugestões boas são sempre bem-vindas, mas lembre-se que você está dentro de um terreiro, que você entrou dentro desse terreiro através de um processo iniciático ou de alguma forma, e você deve se adaptar à liturgia ritualística dessa casa, e não ao contrário. Isso é muito válido se falar. A casa não deve, o terreiro não deve se adaptar a você. Você deve se adaptar ao terreiro que está frequentando. Né? Se você está de acordo com tudo, de acordo com o seu sacerdote, de acordo com tudo que acontece dentro desse terreiro, logicamente que você vai estar nos padrões, você vai estar se adaptando à realidade do terreiro, né? Porque o que acontece muito é que muitas vezes, muitas pessoas às vezes saem de um terreiro, vai para outro terreiro e muitas vezes não aceitam a ritualística e a liturgia desse terreiro. Então não há por que ficar nesses casos, logicamente, porque a casa e o terreiro não devem se adaptar a você, é ao contrário, você deve se adaptar ao terreiro. E se alguma coisa está em desconformidade do que você acredita, da sua verdade, logicamente que é interessante que você saia e busque um terreiro do qual esteja dentro das conformidades e dentro da sua verdade. Porque não existe verdade absoluta, como a gente já disse no início do curso, e você tem a sua verdade, o terreiro tem a verdade dele, e essas verdades têm que ser compatíveis. Caso contrário, é melhor então procurar um outro terreiro do qual seja compatível com você. Certo? Vale a pena também dizer que a Umbanda tem os sacramentos, assim como a Igreja Católica, como o catolicismo, né?
como a Umbanda é uma religião sincrética, a gente vai falar de sincretismo também neste curso, né, com mais detalhes, logicamente, mas todas as religiões são sincréticas, vale a pena dizer. O próprio catolicismo, ele bebeu de fontes de outras religiões no início. Né? Ele entrou com o sacramento do batismo, por exemplo, que o batismo era judaico, era um rito judaico. Não é? E também bebeu de fontes de religiões europeias. Então, o catolicismo também é sincrético, assim como a Umbanda é sincrética e bebeu de várias fontes dentro do padrão da sua liturgia e de sua ritualística. Então, dentro dos padrões, dentro dessa liturgia, dentro dessa ritualística, também temos o sacramento do casamento, o sacramento do batismo e o ritual fúnebre, certo? São conhecimentos que talvez sejam mais de nível sacerdotais, né? No entanto, que esses ensinamentos são aplicados em cursos de teologia de Umbanda e em cursos de sacerdócio, né? Que são cursos presenciais e mais longos, né? Quem tiver interesse, logicamente, deve buscar aí próximo ao seu terreiro ou no seu terreiro esses cursos mais avançados para estar aprendendo esses níveis mais avançados para sacerdócio e para teologia e os sacramentos da religião de Umbanda, como são e como devem ser feitos. Aqui vamos dar uma pincelada sobre a abertura da gira de Umbanda, começando pelo sinete. O sinete não é só um alerta que o trabalho vai começar. O sinete ele é consagrado, assim como tudo na Umbanda, ele tem uma consagração, passou de profano para sagrado esse instrumento, esse elemento, né, ritualístico, que a gente vai falar um pouco mais à frente, todos eles para você também. E ele serve para também ativar, né, dar uma ativação ali para as firmezas e assentamentos do trabalho que vai se iniciar. Além, logicamente, de chamar a atenção dos médios da assistência para que mantenham o silêncio para que o trabalho se inicie. Quando a casa não tem uma separação, salas, para que os médiuns se acomodem, os médiuns acabam ficando no próprio terreiro. E aí é interessante o uso da cortina. E aqui a gente vai mostrar a abertura da cortina, que separa o local onde os médiuns ficam, né, o espaço sagrado do terreiro e altar, da assistência, da consulência. Né? Esse momento é muito importante também da abertura, né, que ele dá o direcionamento, principalmente para os assistentes, avisando, né, que o trabalho está começando. Os trabalhos da Umbanda tem começo, meio e fim. E aqui segue um trechinho, né, da abertura. Esse vídeo é antigo, tá? A nossa abertura já está um pouco mais melhorada, né? Melhorou já a nossa abertura no nosso terreiro. O seu, provavelmente, se não for a Casa Luz da Manhã, tem a sua forma de fazer também. E aqui é um vídeo mais antigo, quando a casa ainda estava no começo, mas que vale a pena ver um trechinho aí da abertura, como é feita a abertura dos trabalhos de Umbanda. Né? E nessa abertura a gente canta ali para o Lorum, para o Xalá, faz a defumação, sauda os orixás, canta o hino da Umbanda, sauda os nossos guardiões, nossa tronqueira, e para iniciar o trabalho. Aí esse ponto é o de abertura, justamente para começar os trabalhos após a abertura da cortina.